Estamos há 7 anos da reforma trabalhista, aquela maior que praticamente colocou uma cunha na CLT e criou aí uma gama enorme de pessoas que não têm a CLT, são os autônomos. Bem, 7 anos de reforma. Ela prometia, logo no primeiro ano, não sei quantos milhões de empregos. No segundo, então, duplicaria. O que aconteceu foi o inverso. E só agora é que o desemprego caiu. E, obviamente, não tem nada a ver com a reforma de 7 anos atrás. Porque durante esses 7 anos o desemprego só havia aumentado. Hoje, na Folha de São Paulo, há uma reportagem sobre isso. E diz o seguinte, olha só, 7 em cada 10 trabalhadores brasileiros autônomos desejam um emprego com carteira de trabalho assinada. Ou seja, a informalidade no mercado de trabalho, resultado da reforma trabalhista do Temer e depois reposta no governo Bolsonaro, ela criou a informalidade e criou aí, né, um desejo de realização de uma pauta das esquerdas. Não é interessante isso, gente? Hã? Não é interessante que de 10 trabalhadores, 7 não queiram aquele regime na qual eles estão? De 10 trabalhadores na informalidade, 7 não querem viver sobre aquele regime que estão. E, se perguntados por que estão ali, dizem que não havia alternativa, porque houve a flexibilização do trabalho, os sindicatos foram praticamente destruídos pelo fim da contribuição sindical, ainda por cima houve, né, uma série de descumprimentos da lei e, além do mais, a possibilidade de você fazer acordo entre patrões e empregados acima da lei, ou seja, desconsiderando a lei, e de modo que todo esse arcabouço da reforma deu nisso daí. Agora, o interessante é que esse tipo de pesquisa não é feito pelo IBGE, é feito pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas. E é interessante que ela solte essa pesquisa agora, ou seja, em época que não se está discutindo legislação trabalhista federal, em época que se está discutindo questões municipais. Então, vocês vão notar que esse mesmo instituto, FGV, quando chegar a época das eleições, ele não vai soltar uma pesquisa dessa. Ele não vai fazer essa pesquisa. Porque agora o que o candidato de esquerda faz com essa pesquisa na mão? Não pode fazer nada. Porque as discussões do município passam longe da questão da reforma trabalhista. Embora, né, você possa fazer pontes, possa explicar, possa mostrar que uma política de esquerda foi contra a reforma trabalhista. E, principalmente, você pode explicar que os candidatos de direita continuam contra os sindicatos, que os candidatos de direita continuam contra a CLT, que os candidatos de direita ainda propagam a ideia de que é melhor você fazer um acordo com o patrão, você individualmente e o patrão, sem o sindicato, sem proteção da lei.
mesmo na discussão municipal, portanto, vale a pena retomar essa pesquisa. Mesmo que ela não seja impactante na questão municipal, ela é impactante na politização. Em outras palavras, o interessante seria saber quantos desses 7 trabalhadores que gostariam de viver sob carteira de trabalho, quantos deles sabem ou não sabem quem é que fez isso e quem é que propõe isso, na qual eles estão e não gostam. Seria interessante a gente conseguir saber qual o candidato que eles apoiam nas eleições municipais, mesmo estando insatisfeito com a reforma trabalhista de 7 anos atrás. Este dado é que seria necessário ter nas mãos para que a esquerda pudesse atuar. Para ela chegar no cara e falar: meu amigo, você está apoiando que candidato? Ah, estou apoiando um bolsonarista, estou apoiando um Marçal, estou apoiando o Nunes, aqui em São Paulo para prefeito, ou aí na sua cidade o candidato de direita. Aí você chegar para ele e falar: olha aqui, ó, tá vendo? Você é o cara insatisfeito, não é? Você é o cara insatisfeito e você continua votando naqueles que prejudicaram você, que fizeram a reforma trabalhista, que prometeram para você o ideal neoliberal de que você seria empresário de você mesmo. Então é este dado que cruza a situação de insatisfação com as candidaturas, a preferência por candidaturas. Se você tem esse dado, você vai na reta do eleitor que precisa ser politizado. Ser politizado significa o quê? Ora, significa entrar para a democracia, para a prática democrática, de mobilização pelos seus direitos e não de imobilização pelos seus direitos. Democracia não é voto somente. Democracia é você se mobilizar para ganhar direitos e não perder aqueles que você tem. Então, lá na época da reforma trabalhista, você se mobilizou? Não. Você achou que seria bom para você não ter mais a CLT? Achou. Agora você não acha mais. E por que agora você não se mobiliza? Né? Para que a CLT volte. E por que agora você não se mobiliza, pelo menos no sentido do voto, àqueles candidatos que não são da direita? Essa é a questão, gente. É em que medida a gente pode cruzar os dados. Isso é uma coisa que às vezes a pessoa, ela tá na cara dela o problema, e se você não fala, ela realmente não pensa naquilo. E não é porque ela é burra, é simplesmente porque ela é o despolitizado, ela não se envolve com as tramas da política com relação às tramas do cotidiano da vida dela. É só isso. Então alguém tem que fazer esse envolvimento, alguém tem que fazer a ligação, alguém tem que chegar para uma pessoa e falar. Porque os meios de comunicação vão falar o contrário. Tem gente até hoje nessa situação que não entendeu por que ele está nessa situação. Tiraram a CLT, né? Se eu fosse da CLT seria melhor. Mas por quê? Porque tem direitos trabalhistas e tal. Mas quem é que fez? Quem é que tirou os seus direitos? Não sei, não entendeu? Eu conheci muita gente que trabalhou em estatal e que teve, pela estatal, uma série de direitos que permitiu com que ele fizesse com que os filhos dele possam ter uma vida ou estejam tendo uma vida melhor do que ele, pelo trabalho dele no serviço público. Aí o cara caiu dentro da ideologia liberal e mesmo dentro do serviço público passou a lutar pela privatização.
se não abertamente, pelo menos votava nos candidatos que queriam privatizar a companhia que ele trabalhava. Aí privatizou, ele aposentou mal, não tem direitos nenhum, a companhia foi pro buraco e ele ainda não se tocou que isto foi uma prática política daqueles privatizadores, daqueles privatizantes que são ligados a políticos de direita nos quais ele votava. E você pergunta para o cara e fala, piorou. Quando eu estava lá naquela companhia, né, qualquer companhia que era estatal, ela fazia isso, ela fazia aquilo, ela promovia aquilo. E eu realmente tive uma vida melhor. Bom, mas então por que você lutava pela privatização e por que ainda você acha que o serviço público não presta? Se você era funcionário público e prestava. Não pensei nisso ainda. Mas então por que você votava naqueles caras que estragaram a tua companhia? Não é... eles eram pessoas que falavam bem, falavam bonito, eram pessoas que eu achava que eram inteligentes. Não, mas você não ligou os fatos? Não liguei. Você não ligou que aquela proposta deles é o que estragou o lugar de trabalho seu? Não liguei. Você vê cada coisa, né? A gente não pensa, né? Eu conversei com várias pessoas assim. E aí você, né? Várias. O sujeito não é burro, ele é simplesmente despolitizado. A vida política, ela ocorre, né? Ela ocorre em partidos, em sindicatos, dentro do campo jornalístico, em movimentos sociais. E o cara está no trabalho dele. Ele não faz a ponte. Deveria fazer, mas não faz. Quem é que faz? O sindicato. Mas o sindicato enfraquece. Não faz mais. E o cara se acostuma à vida boa. Ele se acostuma. Quando acaba, ele não sabe por que acabou. Ele não investiga por que acabou. Aí é interessante porque acaba dos dois lados, né? Como funcionário público, ele tem um emprego piorado. E como consumidor daquilo que a empresa fazia, ele paga mais. E ele não faz a ligação disso com a proposta de direita que ele apoiou. Então, o papel da esquerda é chegar e politizar o cara. Politizar nesse sentido, de falar assim, você não pode deixar de pensar a política e a sua vida cotidiana, porque senão, meu amigo, você vai acabar defendendo direitos, você vai acabar defendendo a sua desgraça. E isso se chama alienação política. Isso se chama alheamento político. Isso se chama despolitização. Então, agora está aí esse artigo. Esse artigo é excelente para que a esquerda pegue e ponha em tudo quanto é lugar, gente. Está aqui na Folha de São Paulo. Não é uma publicação de um jornal de sindicato, não é uma publicação de um partido de esquerda. É um jornal neoliberal. Pegou uma pesquisa da FGV. 7 anos o desemprego cresceu, só diminuiu agora na hora que a esquerda entrou. E de 10 trabalhadores, 7 gostariam de não estar nessa situação criada pela reforma. Então pronto, agora está aí a reportagem, está na Folha de São Paulo hoje. Todo cara de esquerda, você, eu, todo mundo tem que reproduzir essa reportagem hoje. Tem que mandar para os colegas. Tem que mostrar para os candidatos a vereadores e a prefeitos de esquerda, para eles mostrarem isso em campanha. Senão não vai, gente. Se perder esta oportunidade, não tem como. Isso é um prato cheio. Só que, claro, é posto numa hora errada. Mas dá para recuperar. Dá para a gente enfiar isso na campanha municipal, sim. E deve. Então, nós da esquerda reflexiva temos que ser os primeiros. Hoje, todos vocês, nós estamos em 475 mil inscritos num canal, mais 25 mil no outro canal.
canal velho e o canal novo, funcionando paralelamente quase. Todo mundo tem que pegar essa reportagem. Antes teria que recortar, agora não, agora é só dar um Ctrl+C, Ctrl+V e mandar pro colega e explicar, ó, tá vendo, ó? Tá vendo? É isso, gente. Por favor, hein? Por favor, vamos fazer isso. Daqui a pouco a gente volta.